A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com muita alegria a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e também sobre cada um de nós. A liturgia de hoje, muito rica, nos narra justamente a efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos no livro dos Atos dos Apóstolos. E também na segunda leitura nos faz um convite para que possamos viver uma vida de cristãos verdadeira, ou seja, viver à luz do Espírito Santo. O evangelho de hoje está em João capítulo 15, dos versículos 26 e 27, e depois passamos para o capítulo 16, dos versículos 12 ao 15. Portanto, João capítulo 15, versículos 26 e 27, e depois passamos para o capítulo 16, dos versículos 12 ao 15. Vai nos dizer assim: quando vier o Paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Nós vemos aqui que o Espírito Santo, Jesus nos diz que ele tem duas missões. A primeira é o próprio Espírito Santo dar testemunho de Jesus. E o segundo é o papel dos discípulos. E vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o princípio. E vós também. Agora é o momento de vocês, agora é o momento da igreja, é o tempo da igreja. Vamos nos recordar nas nossas reflexões passadas, que nós falamos sobre o tempo de Cristo, que é o tempo em que Jesus estava ali com seus discípulos, ensinando, fazendo aquilo que fez, curando, fazendo milagres e prodígios em suas catequeses. Tempo de Cristo. E aí tem o tempo da igreja, que é o tempo justamente do momento dos discípulos, a partir do episódio, a partir do evento Pentecostes. E aí Jesus fala: e vós também dareis testemunhos, porque estás comigo desde o princípio. E aí é interessante, porque lá no versículo 12, Jesus ele fala uma coisa interessante, vai dizer assim: olha, ainda tenho muitas outras coisas para vos dizer, mas ainda vocês não podem compreender. Por quê? Porque ainda não chegou o momento do Espírito. Porque ainda vocês estão fechados em seus pensamentos ali que vocês conceberam, pensamentos, seja um pensamento político, seja um pensamento muito diferente daquilo que o próprio Cristo veio de fato fazer aqui na terra. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. E é verdade. Quando vamos ver na narração da paixão de Jesus, o que aconteceu com os discípulos? Fugiram com medo, porque ainda não tinham compreendido aquilo que Jesus veio fazer, não tinham compreendido de fato a missão de Jesus. Exceto João, que acompanhou até o final, até no momento da cruz, estava ali com Maria. E aí Jesus fala: olha, tenho ainda muitas coisas para dizer, mas ainda vocês não podem compreender. É até uma forma didática de lidar com a situação. Mas Jesus diz: olha, quando vier o Espírito da verdade, aí vocês não podem se calar. Quando vier o Espírito da verdade, vocês terão que sair da onde vocês estão, terão que continuar aquilo que o próprio Jesus começou. O tempo de Cristo agora é o tempo da igreja. É o Espírito Santo que dá força, o Espírito Santo que capacita aqueles homens. Devemos reconhecer, aqueles homens eram pessoas simples, não tinham instrução, não tinham estudo, mas é o Espírito Santo que capacita.
O Espírito Santo, ele tem essa capacidade de transformar, de restaurar, de mudar completamente. E aí, vamos ver no livro dos Atos dos Apóstolos justamente isso. A ação dos apóstolos, Pedro e João, no seu momento de evangelização, Paulo e tantos outros apóstolos que deram a sua vida em prol dessa evangelização, em prol do Evangelho, em prol daquilo que Jesus daquilo que Jesus representa para cada um de nós, daquilo que Jesus veio fazer, daquilo que é a missão de Jesus. E aí nós entramos na primeira leitura, vamos tornar a primeira leitura na narração de Pentecostes, a efusão do Espírito Santo, que se encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versículos de 1 ao 11. Vai nos dizer assim: tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Olha que graça! E todos ficaram repletos do Espírito Santo. Aqueles homens que não tinham entendido nada, que abandonaram Jesus por uma ação propriamente humana, também acho que nós fazemos também, poderíamos ter feito a mesma coisa no momento na hora do vamos ver de verdade. Na hora que Jesus chegou ali, os soldados romanos chegaram para prender Jesus, todos eles fugiram. Acho que também nós fazeríamos isso. Ação humana. Mas agora, o Espírito Santo, todos eles ficaram repletos, e ninguém segura esses homens. Eles, a partir do evento Pentecostes, a partir daí, começa um momento de evangelização. Começa aquilo que Jesus falou no Evangelho, a dar testemunho de Jesus, a dar testemunho que ele veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, que Jesus esteve no meio deles, ensinou, que Jesus curou, que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou, que apareceu no tempo ali pós-pascual, que nós presenciamos na liturgia a cada domingo, a cada dia, e que Jesus mandou o Espírito Santo. É a catequese da igreja, é o querigma. Os discípulos começam nesse momento de Espírito Santo ali, que estavam todos cheios, repletos do Espírito Santo, repletos de força, de coragem. Aquele medo que eles fugiram, agora já não tem mais medo. Eles vão ali nas praças, eles falam em público, não tem mais medo dos judeus. Eles levam a palavra, eles curam, eles fazem cegos enxergarem, fazem milagres e prodígios pela ação do Espírito Santo, pelo nome de Jesus. É isso que o Espírito Santo faz em nossa vida. Ele nos dá esse ânimo, ele nos dá essa força. O Espírito Santo, ele nos transforma, ele nos capacita. O Espírito Santo, ele a cada dia nos dá esse fôlego novo, nos dá essa capacidade. E aí é importante nós sempre clamarmos a ação do Espírito Santo, para que possamos a cada dia ser testemunhas fiéis daquilo que Jesus pediu para cada um de nós. E aí nos recordamos da segunda leitura, que é um convite para cada um de nós. Paulo faz um convite para que possamos viver de acordo com o Espírito Santo. Vai nos dizer assim: ora, eu vos digo, conduzi-vos pelo Espírito, e não satisfazeis o desejo da carne. Ou seja, andar na vida do Espírito Santo, e não somente naquelas questões humanas, aquelas questões prazerosas. Porque lá no versículo 18 vai nos dizer assim: se vós vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixa, ciúmes, ira, discussões, discórdias, divisões, invejas, bebedeiras, orgias. Tudo isso é obra da carne, ou seja, obra humana.
é obra ali da carne, e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, o reino de Deus. Mas, Paulo nos dá essa graça, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, fidelidade, mansidão, autodomínio. O Espírito Santo te transforma completamente. E é por isso que nós devemos clamar o Espírito Santo. E é por isso que com o evento Pentecoste, com o nosso momento da ação do Espírito Santo, com o Espírito Santo descendo sobre nós, não podemos ficar parados, não podemos ficar com medo. Não, é o Espírito Santo que vai agir em ti. É o próprio Jesus que fala no Evangelho, quando vier o Paráclito, ele vai te guiar. Deixa o Espírito Santo guiar os teus passos, guiar a tua vida. Confia na ação de Deus, confia na ação do Espírito Santo. Mas você pode pensar, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, eu acho que eu não tenho capacidade para fazer tal trabalho, tal ação. Não tenha medo, é o Espírito Santo que vai agir em ti, que vai te dar força, que vai te fortalecer, que vai te santificar, que aliás, no Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, no número 4, que vai nos falar sobre o Espírito que santifica a igreja, vai nos dizer assim: no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para santificar continuamente a igreja. Olha só o que o documento da igreja está nos dizendo, a doutrina da igreja. O Espírito Santo foi enviado para santificar continuamente a igreja. Santificar continuamente. E é por isso que nós devemos ter essa confiança no Espírito. Confiar no Espírito, que Ele vai nos santificar a cada dia. É o próprio Espírito que vai nos conduzir. E aí, para concluir, o Catecismo da Igreja Católica, sempre um momento oportuno para fazermos um pouco de catequese. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1076, vai nos dizer assim: no dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a Igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na revelação do mistério, o tempo da igreja. Olha aqui que nós já tínhamos refletido, o tempo de Cristo, o tempo da igreja. O Espírito inaugura um tempo novo na revelação do mistério, o tempo da igreja, durante o qual Cristo se manifesta, torna presente e comunica, pela liturgia da sua igreja, sua obra de salvação. Jesus torna presente a obra de salvação, até que é o que nós vamos ler na carta aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 11, 26, até que ele venha. Durante este tempo da igreja, Cristo vive e age em sua igreja e com a igreja. Durante este tempo, nós não estamos só. É o que vamos lá no recordar do Evangelho de Mateus. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E o Catecismo traz essa temática para a gente de novo. Durante este tempo da igreja, o tempo dos discípulos, o nosso tempo de proclamar, de testemunhar, Cristo vive e age em sua igreja e com ela, de nova forma, própria deste tempo novo, age pelos sacramentos. E aí é interessante nós fazer a leitura do nosso tempo atual. Como é que nós devemos comunicar essa palavra, comunicar o Evangelho de uma forma nova, própria para este tempo, numa linguagem que as pessoas possam entender de fato a mensagem de Cristo. E o Catecismo continua: age pelos sacramentos. Sacramentos, é importante viver a vida de sacramento, a Santa Eucaristia, a confissão, a reconciliação com os irmãos, todos os sacramentos, o batismo. E aí, viver nos sacramentos da igreja, viver uma vida sacramental. Por isso, recordando aquilo que é a missão
do Espírito Santo para cada um de nós. O Espírito Santo, aliás, que nos dá essa força para continuarmos a missão, o tempo da igreja, o tempo de dar testemunho. Por isso, irmãos, peçamos o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa de fato nos fortalecer, nos dar força, para que possamos sair da nossa zona de conforto, sair do nosso comodismo e ir evangelizar, dar testemunho do próprio Cristo, que Ele veio, que Ele está conosco, presente, vivo, no Santíssimo Sacramento, na pessoa do irmão. Lembramos, nós somos a imagem e semelhança do próprio Cristo. Por isso, peçamos ao Espírito Santo para que o Espírito possa nos fortalecer, nos dar os dons a cada dia, os carismas, os frutos do Espírito Santo, da alegria, da paz, da benignidade, da bondade, e aí possamos dar testemunho do Espírito, dar testemunho de Cristo. Por isso peçamos ao Espírito Santo: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.